Nascido em 21 de agosto de 1858 no Palácio de Luxemburgo, ao sul de Viena, Rodolfo foi o terceiro filho e herdeiro do imperador Francisco José e da imperatriz Elizabeth. Rodolfo foi treinado por seu pai nas virtudes militares da disciplina, obediência e resistência, uma abordagem que estava de desacordo com a constituição delicada e a disposição sensível da criança. No dia seguinte ao seu nascimento, o bebê foi nomeado comandante de um regimento de infantaria por seu orgulhoso pai, e, aos 2 anos de idade, Rodolfo vestia seu primeiro uniforme militar. Logo cedo o menino começou a receber uma educação rígida. Rodolfo era submetido a horas de treinamento militar rigoroso em todos os climas, ou pior, acordado por tiros de pistola no meio da noite, o que deixava a criança à beira do colapso físico e mental. O isolamento do príncipe na primeira infância foi agravado pelas dificuldades que ele teve em estabelecer um relacionamento com sua mãe, já que Elizabeth esteve ausente da corte durante os primeiros anos de sua vida. Ela mesma experimentou extrema dificuldade em afirmar suas necessidades pessoais contra as regras da corte vienense. Ao retornar à corte em Viena, Elizabeth descobriu que os métodos educacionais que seu filho havia seguido o haviam transformado em um desastre mental e físico. Naquele momento de crise, Elizabeth mostrou sua força de vontade, apresentando ao marido um ultimato em 1865. Ou ela tinha autoridade absoluta sobre a educação de seus filhos, ou ela deixaria a corte para sempre. Francisco José, que não era besta nem nada, cedeu às exigências de sua esposa, levando a uma reversão completa do programa educacional do príncipe herdeiro. O novo tutor da criança tinha opiniões completamente liberais. Ele logo conseguiu estabelecer uma relação de confiança com a criança tímida, e até que Rodolfo completasse sua educação em 1877, ele seria a figura mais influente na vida do príncipe, que era altamente inteligente e sedento de conhecimento. O foco da educação de Rodolfo passou a ser menos no treinamento militar e mais na ciência e no conhecimento geral, que eram considerados pela aristocracia da época como pouco mais que pedantismo e sofisma burgueses. O príncipe herdeiro recebeu uma educação à altura das concorrentes contemporâneas, transformando-o em um liberal ardente e aberto a novas ideias. Seu contato com intelectuais, estudiosos e cientistas o alienaram dos ideais da sociedade aristocrática. No entanto, para grande pesar do príncipe herdeiro, seu pai não permitiu que ele estudasse na universidade, pois isso seria impróprio para sua posição. Influenciado pelos ideais burgueses de realização, Rodolfo desenvolveu a ambição de ser reconhecido nos círculos intelectuais como uma pessoa de direito próprio, e não apenas por causa de sua posição. Interessou-se particularmente pelas ciências naturais, publicando vários tratados no campo da ornitologia que receberam devido reconhecimento nos meios profissionais. O príncipe herdeiro também se aventurou como escritor e editor de livros, que muitas vezes apelavam para o nacionalismo do império em oposição à monarquia. Rodolfo desenvolveu visões políticas extremamente liberais. Suas noções eram muito idealistas, mas suas ideias visionárias raramente continham soluções para os problemas concretos. Esses pontos de vista levaram a uma crescente oposição de seu pai, e Rodolfo foi forçado a publicar suas ideias controversas sob pseudônimos em jornais. Isso o colocou em oposição antagônica aos círculos conservadores da corte vienense, onde se sentia cada vez mais deslocado. Rodolfo foi forçado a levar uma espécie de vida dupla, fingindo estar de acordo com seu pai e as principais figuras da política. No entanto, as diferenças entre ele e a corte tornaram-se cada vez mais intransponíveis. Para frear os ímpetos do filho e deixá-lo cada vez mais presente na corte, Francisco José decidiu que era hora do filho casar. A escolhida para casar com Rodolfo era Stéphanie da Bélgica. O pai de Stéphanie, o rei Leopoldo II da Bélgica, era da linhagem nobre alemã de Saxe-Coburgo-Gotha, que adquiriu influência significativa durante o século XIX por meio de uma série de alianças conjugais astutas. A dinastia real foi fundada pelo avô de Stéphanie, Leopoldo I, quando lhe foi oferecida a coroa belga em 1831. O pai da noiva, Leopoldo II, foi um dos homens mais brutais da história. Foi durante seu reinado que a Bélgica tentou se estabelecer como uma potência colonial na África.
a apropriação de terras da Bélgica na região do Congo, na África Central, que foi conseguida pela força bruta e com atrocidades chocantes, foi altamente controversa mesmo na época e atualmente é considerado como um genocídio. Em 1853, Leopoldo II casou-se com a arquiduquesa Maria Henriette, filha do arquiduque José Antônio, fundador da linha húngara dos Habsburgos. Então, Stephanie era meio Habsburgo por parte da mãe. O casamento aconteceu em 1881. Stephanie, nascida em 21 de maio de 1864, não tinha nem 17 anos e ainda era pouco mais que uma criança. A jovem princesa era muito alta e não considerada especialmente bonita, e sua personalidade é descrita como pouco atraente. Ela encontrou dificuldade em ser aceita pela família do marido. Sua sogra, a imperatriz Cici, se referia a ela como uma caipira feia. No entanto, os primeiros anos de casamento parecem ter sido harmoniosos. Em 1883, Stephanie deu à luz a uma filha chamada Elizabeth, que permaneceria a única filha do casal, pois seus pais se afastaram nos anos seguintes. Com seus pontos de vista liberais e estilo de vida pouco convencional e ocasionalmente imprudente, Rodolfo se tornou um estranho na corte vienense e tinha interesses cada vez menos em comum com Stephanie, que era muito conservadora e arrogante em seus modos. Quando Rodolfo infectou sua esposa com a doença venérea que ele contraiu em uma de suas inúmeras escapadas extraconjugais e que posteriormente a tornou infértil, o relacionamento atingiu seu ponto mais baixo. Parecia que a possibilidade de uma separação não podia ser mais excluída. O suicídio de Rodolfo em Mayerling em 1889 acabou com um casamento infeliz, mas também prejudicou a posição de Stephanie na corte vienense. A princesa herdeira foi responsabilizada indiretamente pelo ato de desespero do marido, uma vez que ela foi considerada como tendo falhado em fornecer-lhe a segurança emocional necessária. Isolada da família e rejeitada pela sociedade da corte, ela evitou a corte viajando muito. O caráter de Stephanie também levou a problemas com sua família belga, com quem ela travou várias batalhas legais sobre propriedade e herança. Em 1900, Stephanie se casou novamente. Seu marido era um aristocrata húngaro. Ela deixou a família imperial, renunciando ao seu direito ao título e todos os privilégios associados. O imperador Francisco José tornou-se o guardião legal de sua filha Elizabeth. Em 1935, ela causou um escândalo com a publicação de suas memórias, que até levaram a um processo judicial com sua filha. Stephanie morreu em 1945. No oeste da Hungria, para onde havia fugido diante do avanço do exército russo e onde também está enterrada. Durante toda a sua vida, Rodolfo tentou ganhar o reconhecimento de seu pai, mas foi sistematicamente excluído pelo imperador de todos os processos de tomada de decisão. Rodolfo não encontrou nada além da falta de compreensão de seu pai, que esperava que seu filho se submetesse à sua vontade e funcionasse perfeitamente, mas ele era incapaz de fazer com que seu filho se sentisse apreciado. Francisco José ignorou completamente as sugestões de seu filho para soluções de problemas políticos e sociais da monarquia, excluindo-o de qualquer posição de influência. Rodolfo também tinha uma relação muito ambivalente com sua mãe. Embora ele tivesse herdado muitos traços dela, e ambos tivessem visões igualmente liberais em muitas questões, uma certa distância sempre permaneceu entre eles. Além disso, havia os problemas de seu casamento com Stephanie, que lhe havia sido imposto por motivos políticos. Frustrado por sua posição isolada na família e na corte, Rodolfo buscou a libertação no álcool e nas drogas. Ele sofria de depressão e seu estado de saúde piorou rapidamente por seu estilo de vida e pelas consequências de uma doença venérea, provavelmente a gonorreia. O príncipe herdeiro de 31 anos viu o suicídio como a única saída. Tendo brincado com a ideia por algum tempo, ele encontrou em sua amante de 17 anos, a baronesa Maria Vetsera, uma companheira que estava preparada para morrer com ele. Em 30 de janeiro de 1889, ele pôs fim à sua vida dando um tiro em si mesmo. O que realmente aconteceu em Mayerling nunca foi completamente explicado, principalmente devido às tentativas da corte vienense de obscurecer os verdadeiros fatos do caso.
A tragédia de Mayerling acabou com a vida de um dos personagens mais conflituosos da dinastia, e muitos a consideram como o início do fim da Casa de Habsburgo. Se você quiser saber mais detalhes dessa história macabra, nós temos um vídeo mais detalhado aqui no canal. E também temos outros sobre a Imperatriz Cícia, o Imperador Francisco José e sobre os filhos do casal imperial. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!